Passamos então uma questão de concordância verbal. Observa. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente observadas em... Vem comigo aqui. Vamos analisar letra a letra. Letra A. A utilidade dos dicionários mormente quando se trata, sublinhei o verbo, de palavras polissêmicas manifestam-se, sublinhei o verbo, nas argumentações ideológicas. Bem, o que acontece aqui? Sempre que o verbo vier acompanhado do se, a pergunta que eu faço para localizar o sujeito é que, deixa eu arrumar aqui, se mais verbo, que se mais verbo, esta é a pergunta. Se eu perguntar aqui, maiormente quando se trata de palavras, que se trata? De palavras. Por razão da preposição de, não é sujeito. Se não é sujeito, o verbo fica no singular. Perfeito aqui. Então, se trata de palavras, concordância perfeita. Continua. Polissêmicas manifestam-se. Agora, problema aqui. A utilidade dos dicionários, maiormente quando se trata de palavras polissêmicas, manifestam-se nas argumentações. Se eu perguntar que se manifesta, a resposta é a utilidade. Então, não é manifestam-se. O certo é manifesta-se. Errada a letra A. Depois, vamos lá, Brasil. Não se notam entre os preconceituosos qualquer disposição. Que não se nota? Qualquer disposição. Então, não se notam. O certo é não se nota. Entre os preconceituosos qualquer disposição para discutir o sentido de um juízo e as consequências de sua difusão. Então, errada a letra B de Brasil. Depois temos assim, ó. Letra C, ó. Não convém aos injustiçados reclamar por igualdade de tratamento, quando esta pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade. Bom, aqui é um pouquinho mais complexa a alternativa. Vamos começar pelo fácil. Se eu perguntar que pode levá-los, quando esta pode levá-los, aí tá tranquilo. Agora, o problema é aqui, ó, convém. Eu quero localizar o sujeito do convém. Para localizar o sujeito do convém, a pergunta que eu faço é olha só, saiu mal aqui, mas não faz mal. Convém. Convém. E aí que está o problema, a dificuldade em responder. Que convém? Observa. Não convém aos injustiçados reclamar por igualdade de tratamento quando esta pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade. Que não convém? Que não convém? Olha a resposta. Reclamar por igualdade de tratamento quando esta pode levá-los a permanecer na situação de desigualdade. Tá brincando comigo, né? Não estou. Isso tudo é um sujeito. Isso tudo é um sujeito que a língua portuguesa chama de sujeito oracional. Sujeito o quê, professor? Oracional. Por que sujeito oracional? Porque ele é representado por um verbo. A partir do reclamar, começa o sujeito oracional. Esse sujeito oracional aqui é o que nós aprendemos tradicionalmente como uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ah, senhor, que horror. Não é isso. É que assim, ó, as orações substantivas no português, elas começam com as conjunções integrantes. No caso, a principal é o que? E esse oracional é um pouco mais difícil porque ele não está com a conjunção integrante que. Está em reclamar, porque ele está em uma oração reduzida. A desenvolvida seria: não convém aos injustiçados que se reclame por igualdade. Então, ele é um sujeito oracional em forma de oração reduzida.
Então, é normal isso aqui, viu? Sujeito oracional poderá aparecer em forma de oração reduzida de infinitivo. Reclamar é infinitivo. A desenvolvida seria que se reclame. E lembra, o verbo que concorda com o sujeito oracional fica sempre no singular. E o singular aqui do convém é representado pelo acento agudo. Lembra, ele convém é acento agudo. Eles convém é acento circunflexo. É correta a letra C de Canadá. O sujeito do convir é um sujeito oracional, por isso que ele fica no singular. Tá? Lembra, oracional é aquele sujeito que dentro dele há um verbo. Geralmente ele é representado por uma oração desenvolvida. Né? É bom que você estude, convém que você fale, mas às vezes ele vem em forma de oração reduzida. É bom estudar, convém falar. Tudo bem? Singular, esta é a resposta Canadá. Por que não Dinamarca? Como discernimento e preconceito são duas acepções de discriminação, hão que se esclarecer o sentido pretendido. Se eu perguntar que há que se esclarecer, a resposta é o sentido pretendido. Sentido é o núcleo, então não pode ser hão. O certo seria a. O certo seria a. E por fim, Equador, uma das maneiras mais odiosas de refutar os argumentos de alguém surgem. Uma das maneiras, surge, não é surgem. Na utilização de preconceitos já cristalizado. Uma surge, singular. Errada também. Perfeito? Então finalizamos por aqui a correção desta questão de concordância.